Também com relação à situação da pessoa não saber de onde que vem o gatilho e ela sofrer a situação da questão. Então, é uma jovem de 16, 17 anos, ela não sabe de onde vem, mas ela sempre teve um problema de dermatite atópica, né? Então, ela fez pesquisa, já fez buscas, médicos e tudo, e eles dizem, não, é uma situação que você tem, você vai ter que conviver e não tem o que fazer. É Né? duro, né? E aí não tem remédio, não tem Acho solução. que a pior coisa que a pessoa pode ouvir de um profissional é, olha, Não você vai existe ter que isso. conviver com isso. Conviver com isso. Eu não vejo que é assim e deve sim, com certeza, trabalhar. É perceptível até como trabalhos da Cristina Cairo, que tem questões energéticas de aceitação, de etc. Tem outras coisas aí envolvidas, né? Sim. Mas qual a tua sugestão? Não sei se tu já trabalhou alguém assim nesse sentido. Para nós, da hipnoterapia, meio que pouco importa o que a pessoa fale do sintoma, porque lá na causa é tudo muito parecido. Quando a gente fizer a regressão amanhã, o que a gente encontra lá na causa? Dor, abandono, sofrimento, mágoa, que mais? Rejeição, é isso. A gente vai encontrar alguns desses, ou um desses. E aí, como sintoma, se expressou como uma dermatite, por exemplo. Olha, tem pessoas que eu já tive caso, assim, ó, 3 pessoas no mesmo acidente. Cada uma tem um sintoma. Uma tem fibromialgia, a outra tem síndrome do pânico, a outra tem gagueira. Elas vão num profissional tradicional. Um vai tratar a gagueira, o outro a síndrome do pânico e outra a fibromialgia. Mas lá na causa foi a mesma, que foi, por exemplo, um acidente ou a morte da mãe. Mas cada um está falando um assunto diferente. Porque cada pessoa, vamos colocar assim, tem um órgão choque, tem uma coisa que, quando dá pau, aquele sistema para de funcionar. Um é na fala, o outro é uma dor, o outro trava a coluna, cada um tem um sintoma. E a nossa terapia está focada a terapia tradicional do mundo está focada no sintoma ou na causa? No sintoma. Não que posso trabalhar os sintomas, posso, a hipnose trabalha também. Mas a regressão vai ajudar amanhã a fazer descobrir a causa. Quando a pessoa fala assim, eu não sei o gatilho, eu não sei a causa. Vamos pesquisar? Aí a gente põe a pessoa em teta e pergunta a sabedoria do subconsciente dela, como um pão saltando da torradeira sobe. É incrível, vocês vão ver. Então, é que eu estou montando um quebra-cabeças para você. Não é que assim, eu fiz a cura rápida de fobia, professor, você fica usando a cura rápida de fobia. Não, isso foi um padrão. Quando você vai juntando todos, sua mente vai amplificando o leque de possibilidades. Então, você vai tendo um manancial de ferramentas maior para utilizar. Basicamente, todos podem resolver. Mas por que eu pedi para vocês abrirem aí na pirâmide de Lucas Naves? Olha aí. Tem uma gravura aí, não tem? E aí está escrito significados, crenças e causas, não é isso? Eu entendo que todo problema só existe por conta disso. Aconteceu alguma coisa, causas, que são as memórias. Através dessas causas geraram crenças, e essas crenças geraram significados. Então, quando você for atender alguém, antes de você se perguntar assim, que técnica que eu uso, se pergunte assim, em qual dos 3 tópicos da pirâmide eu vou? Eu vou direto na causa e faço uma regressão ou uma linha do tempo. Eu vou direto nas crenças e faço um switch, ou cancelo a crença com perguntas, ou se você é practitioner, em PNL tem diversos outros padrões para cancelar crenças. Ou eu vou no significado direto, que é o que significa o que aconteceu, e proponho uma nova forma de ver a situação. Qualquer um dos 3 que eu alterar, resolve todos. Se eu mudar a causa, vai mudar a crença e significado. Se eu mudar o significado, vai mudar crença e causa. Se eu mudar a crença, vai mudar causa e significado. É como se fosse, sabe aquele elástico de dinheiro que eu abro assim no dedo? Se eu solto um dedo, afrouxa todos os outros. Então, essa questão de a regressão é o único caminho, é uma meia-verdade. Eu provo para vocês. Pensa um problemão que você já passou na vida há 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Parecia interminável.
E passou, não passou? Você fez regressão para tratar isso? Não, você simplesmente resolveu de outra forma. Às vezes o próprio tempo foi passando e você foi mudando a percepção sobre aquilo. Então, grande parte dos problemas que você resolveu na sua vida não foi com regressão. Porém, entretanto, todavia, a regressão é uma ótima pedida para descobrir de onde veio. Mas não é a regressão que trata, é sempre a ressignificação. Porque eu posso trazer à tona um material como Freud fazia, e aí, está aí, ó. E diagnosticava a pessoa. Mas e aí, você resolveu? Porque fazer vir à tona é fácil. Tem muitos cursos de alto impacto, sem preparo nenhum, que faz a pessoa liberar os demônios todos. Tá, e aí? Ressignificou? Ou você só foi lá, quebrou madeira e andou no fogo? Aí você precisa de uma nova mega imersão para se sentir incrível de novo. Você precisa do quê? De condicionar a sua mente a ter estrutura psicológica para lidar com essa situação. E não só emergir, antes estivesse oculto aquele material. Certo? Então, assim, ó, a regressão é um caminho. Por que eu desenvolvi a pirâmide de Lucas Naves? Porque eu tinha vídeos na internet, lá em 2016, 2017, que muitas vezes eu tratava uma pessoa cancelando uma crença e criando outra. E alguns hipnólogos me questionavam na época, no sentido de, mas você, muitos, né, adeptos até da psicanálise, mas você não voltou na causa. Você só mascarou. Ele falou, não, a crença não é o sintoma. Se eu fosse só no sintoma, beleza. Mas eu fui na crença. A crença é a estrutura tão forte quanto a causa. Porque o problema só existe porque você acredita nele. Se eu fizer você não acreditar mais, ele não existe mais. Você pode voltar lá na causa que não importa mais para você. Isso foi muito bom. Por quê? Porque nem todo mundo regride assim. Ó. Vamos fazer uma regressão? Nem todo mundo regride. Embora tem gente que vai anunciar assim, terapia regressiva, aqui. Tem gente que só vai relembrar. Tem gente que vai viver a regressão. E quando a regressão não funciona, o que eu faço? Então você tem que saber contar a história, você tem que saber ter a desenvoltura criativa de improvisar com aquilo que você sabe. Certo? É como eu costumo dar a metáfora de um bom músico. Né? Eu sempre gostei muito do Eric Clapton. Né? E o Eric Clapton me surpreendia muito, porque quando ele ia fazer o solo de uma música, cada solo que ele fazia era de um jeito, dependia de como ele estava se sentindo. Não era o mesmo solo do disco. Então, se ele estava meio melancólico, era um solo mais triste. Se ele estava grilado, era um solo mais revoltado, assim, e tal. Mas ele não saía batendo as notas aleatoriamente. Ele batia certinho, tocava certinho as notas, embora ele não use o dedo mindinho. Ele usa os 3 dedos aqui, ele tocava muito bem. E tocava dentro da tonalidade da música. Então ele está tocando lá a música Cocaine, está em Mi menor. Existe uma escala, um campo harmônico ligado ao Mi menor. Ele vai tocar naquela escala. Se ele der uma nota fora, até quem não é músico vai falar, ih, desafinou. Não está dentro da escala. Então, quando eu improviso com a hipnose, eu sou como um músico. Mas eu sou como um músico que improvisa dentro do ritmo da música. Captou? Tem um músico que faz cover, não é? E tem um músico que cria, que inventa. Deixa eu ver o que eu vou tocar aqui. Você tem um Elton John, que dá um piano na mão do cara, ele inventa uma música na hora, já viu? Tem um programa de TV que o Elton John vai, a pessoa da plateia dá um tema e ele inventa uma música com aquele tema na hora. Tipo, é um gênio. É genial o que ele faz. E tem gente que só toca lendo a partitura. Tirou a partitura, não toca mais. Você quer ser um leitor de partitura ou um compositor? Está tudo certo. Você escolhe. Você quer ser um hipnoterapeuta ou um terapeuta que segue um roteirinho pronto? Ou você quer ser um criativo da mente humana? Alguém que desenvolve o raciocínio clínico, que nem sempre tem todas as charadas, mas está preparado para descobrir. Como certa vez perguntaram para o Milton Erickson. Milton Erickson, como que você vai resolver esse caso tão complexo? Era um caso difícil. Ele poderia dizer, nesse caso eu faço isso, isso e aquilo. Não, ele falou assim, olha, não sei muito bem, mas eu estou muito curioso para descobrir.
Olha a humildade dele, no sentido de... nem o Milton Erickson sabia o que fazer em toda a situação. Mas ele tinha curiosidade, pergunte, comece perguntando para a pessoa. Mas para isso tem que ter paciência. Muitos dos meus alunos, cada hora, um me para e fala assim, Lucas, para tal problema. Lucas, e agora para tal problema? Não tem técnica de A a Z para eu falar. Mas tem, vamos entender, tem um raciocínio que vamos entender o que está acontecendo. Vamos identificar o gatilho, vamos identificar a estrutura, qual a crença, qual a causa, qual o significado, qual o sintoma, qual o obstáculo que te impede de chegar onde você quer chegar. Tem algumas coisas que eu tenho que saber, onde estou, para onde vou. E aí o que eu faço depois é tudo metafórico. Mas todas as metáforas querem dizer o seguinte, tira a porcaria, tira o que não presta, o obstáculo, traz uma programação útil, faz sentido para você, reforça e segue a vida. Redireciona, ou seja, não fica dependendo de mim. Vai e faz agora. Porque a pior coisa é o terapeuta tornar o paciente codependente dele. E fica essa simbiose. Eu preciso do dinheiro da pessoa e ela precisa da minha habilidade terapêutica e aquilo não se resolve. Eu quero liberar a pessoa. Aí uma vez um aluno falou assim, professor, mas se eu libero o paciente, eu não tenho mais pacientes. Olha o pensamento. Gente, se você faz um trabalho maravilhoso com uma pessoa, ela fica tão grata que por onde ela passar, ela vai falar do seu trabalho. As pessoas que me procuram é sempre assim, a fulana te indicou, o ciclano veio aqui, ficou encantado, fez seu curso e quer te conhecer. Porque a gente compartilha, é do ser humano querer compartilhar aquilo que foi bom. Então esse curso, esse livro é sobre isso, é sobre o raciocínio. E aí vocês nunca mais vão conseguir fazer de outro jeito, porque depois que você aprende a ser solto assim, você não fica preso aos padrões, porque você já tem o princípio envolvido dentro de você. Como um bom lutador, não é? Um bom lutador de Kung Fu, de Karatê. Tem um professor de Karatê aqui, né? Ele tem as técnicas, não tem? Mas concorda que tem um princípio, uma filosofia por detrás do que você faz. E o grande lutador, ele introjetou aquele princípio de uma tal forma que os golpes são quase que intuitivos. Ele quase que não tem que pensar em como fazer o chute, o golpe. Porque o princípio já está introjetado, como algumas artes marciais que usam, por exemplo, a força do oponente para derrubar ele. A própria força você pode ser mais frágil que o outro e derrubar a pessoa. É um princípio de usar a sua própria força para te derrubar. Entendi esse princípio, aí depois eu aprendo o golpe. O golpe é apenas o conteúdo, ele não é a estrutura. Então você tem que saber a estrutura e não o conteúdo. E aí você desenrola. Quero ser um bom palestrante. Decora a palestra? Não, aprende a se comunicar. Aí você fala de qualquer tema, desde que você estude ele.